Potenciação de números inteiros. Quando trabalhamos com os números naturais, ao efetuar um produto de fatores iguais, estamos realizando uma operação chamada potenciação. Então veja, aqui eu tenho números, o mesmo número, né? Que repete, a base sempre é a mesma. Então, ao invés de eu escrever 3 vezes 3 vezes 3, eu escrevo o 3, que é essa base, que apareceu 1, 2, 3 vezes. Então, é uma simplificação da escrita. A resolução é essa mesma. É 3 vezes 3 vezes 3. Então, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Outro exemplo. Menos 2 vezes menos 2. Nós sabemos, né? Menos com menos mais vai dar 4. Mas como que eu escrevo na forma de potência? Então, ó, o menos 2 apareceu 2 vezes. Então, menos 2 ao quadrado, 4. Menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5. Então, o menos 5 apareceu 3 vezes. Então, eu escrevo menos 5 elevado a 3, ou seja, ao cubo. Então, menos 5 elevado ao cubo. Então, menos com menos mais, com menos dá menos. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Ó, esse outro aqui. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. O 2 aparece 4 vezes. Então, eu posso escrever 2 à quarta. Resolvendo. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. E aqui embaixo é com menos 2. Como que eu escrevo na forma de potência? O menos 2, que apareceu 1, 2, 3, 4 vezes também. Então, vamos ver o sinal? Menos com menos mais com menos menos e menos com menos mais. Então, vai dar também um resultado positivo. E nós sabemos que 2 à quarta é 16. Então, sempre que eu tiver um número negativo elevado a uma potência par, o resultado é positivo. Sempre que eu tiver um número negativo elevado a uma potência ímpar, o resultado é negativo. Sempre que você encontrar um número negativo elevado a uma potência par, o resultado é positivo. Sempre que você encontrar uma base negativa e o expoente for ímpar, o resultado é negativo. Então, toda potência par de base negativa é positiva. Então, ó, potência par de base negativa, o resultado é positivo. Toda potência ímpar de base negativa é negativa. Então, toda potência ímpar de base negativa é sempre um número negativo. Outro exemplo, 9 elevado a 1. Então, 9, só vou repetir o 9 uma vez. Então, 9 elevado a 1 é 9. 7 elevado a 1, 7. Só repito uma vez, já é o próprio resultado. Menos 8 elevado a 1. Então, olha lá, 1 é ímpar.
Então, potência ímpar de base negativa é negativa, é o próprio número. Então, aqui já tiramos mais uma conclusão. Então, que toda potência que tem na base um número inteiro e expoente 1 é igual à própria base. Então, toda potência 1 é igual à própria base. Tem uma propriedade que nós vamos ver na próxima aula, que é a propriedade do quociente de potências de mesma base. Então, na hora que eu divido potências e esse resultado dar zero, então sempre que a potência for zero, o resultado será 1. Então, olha lá, 5 elevado a zero é 1, 6 elevado a zero é 1, 500 elevado a zero é 1, 1.200 elevado a zero é 1. Então, todo número elevado a zero é 1, mesmo que seja negativo, claro. Então, menos 28 elevado a zero dá 1. Então, olha lá, menos 7 elevado a zero, 1. Então, todo número elevado a zero, sempre o resultado será 1. Então, toda potência zero, o resultado é 1. Esses exercícios são para você. Calcule as potências. Dê um print nos exercícios, resolva e na próxima aula vamos fazer a correção.